Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me que comece pelo Sr. Secretário de Estado, só para dizer ao Sr. Secretário de Estado que não lhe fica bem dizer o que disse em relação ao Montijo e em relação ao Governo anterior, dizer que nada foi feito em relação a essa matéria. É falso, o Sr. Secretário de Estado sabe que é falso, sabe que até foi uma Câmara Municipal do seu partido que deu origem à não assinatura do memorando de entendimento na altura e, portanto, sabendo isso, o Sr. Secretário de Estado acho que no mínimo lhe fica muito mal esse tipo de afirmações. Sr. Ministro, Forças Nacionais destacadas, a minha pergunta é em relação ao Mali, República Centro-Africana, ponto de situação. Sr. Ministro, eu talvez não tenha compreendido bem, mas já agora para clarificar, o que nos disse em relação à questão ainda da meta dos 2%, nomeadamente aos 20% de investimento, nas três situações concretas que falou em relação aos investimentos a fazer por parte do nosso país, na prática quer dizer isto, quer dizer que há uma previsão para no curto prazo ser feita uma alteração substancial da Lei de Programação Militar e, portanto, a minha pergunta é se sim, se como e se quando é que podemos ter mais informações relativamente a essa mesma matéria. Uma questão concreta, Sr. Ministro, sobre ciberdefesa. O ciberespaço, como falou há pouco na sua intervenção, passou a ter este domínio operacional e, portanto, é uma matéria muito sensível que pode ter repercussões, naturalmente, como já percebemos com os casos da Estónia, mas muito importantes para os países e retaliações que podem sair dessa mesma esfera. Portanto, isto para dizer que estamos todos de acordo em relação à importância vital, estratégica desta mesma área. Nós visitámos as instalações portuguesas de ciberdefesa e percebemos isso mesmo. Portanto, percebemos também a especificidade, a complexidade, não só do tema, como da necessidade de recrutamento e de formação dos recursos humanos nesta área. Sr. Ministro, não nos parece efetivamente que sejam recursos humanos que tendo em conta a especificidade do tema, da área e da sua própria formação, que seja possível ao Estado português vir a beneficiar de todos os investimentos que vai fazer nessa ótica, nesses recursos humanos, com os regimes que nós temos hoje em dia. E, portanto, a minha pergunta é se o Ministério está a estudar alguma forma de excepcionar aquilo que é de facto excepcional em relação a esta mesma área, fixando eventualmente critérios diferentes para estas mesmas técnicos. Sr. Ministro, se recorda certamente que o PSD criticou o Sr. Ministro e a decisão deste Governo em relação à retração do Kosovo. Recorda-se certamente que explicámos os porquês, na nossa opinião, do erro dessa mesma retração. Não só porque discordamos da posição que o Sr. Ministro tem em relação à realidade do Kosovo e da região, recentes acontecimentos na Sérvia comprovam que nós tínhamos razão e que eram fundados os nossos receios em relação a esta mesma matéria, mas disse o Sr. Ministro, dissemos também que era um erro. Porquê? Porque tínhamos de dar um sinal claro aos nossos aliados do nosso envolvimento na NATO, nos dias de hoje, com esta instabilidade e imprevisibilidade do próprio mundo em que vivemos, e era um erro porque retirava interesse e importância ao próprio exército português, tornando inclusivamente menos atrativo até para novos voluntários. Estou a resumir para ficar dentro do tempo. Mas a resposta do Sr. Ministro foi recusar que isto tivesse a ver com um menor envolvimento do Estado português e do Governo nas missões NATO e dizer-nos também que aqui havia, porque eu falei do pacto secreto que poderia eventualmente existir entre o PCP, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda em relação a esta matéria, e o Sr. Ministro disse que o pacto secreto que existe é entre o ex-ministro Aguiar Branco e o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros que defendiam que a missão do Kosovo já devia ter sido descontinuada há muito tempo e que havia documentos e que nos fazia chegar esses documentos. Continuo a aguardar que nos façam chegar esses documentos, Sr. Ministro, ser-nos-iam muito úteis. Naturalmente que a distância é longa, ainda só passaram, Sr. Ministro, 4 meses e, portanto, compreendemos que ainda não tenha tido tempo de nos fazer chegar. Mas, em todo o caso, fica mais uma vez o pedido. Seria interessante para a discussão séria do tema. Em todo o caso, a questão mais relevante, e é a questão concreta, Sr. Ministro, que lhe queria colocar, é que o Sr. Ministro disse assim: o Ministro tem a obrigação de
de encontrar uma solução supletiva que compensa aquela que temos hoje no Kosovo. No plano das Forças Nacionais destacadas para 2017 já contempla um empenhamento de Portugal na NATO. Portanto, estamos a estudar o envio de um batalhão português que integra a brigada multinacional que a Roménia está a constituir no Mar Negro, flanco sul. Portanto, é uma missão ou são exercícios? Qual é o ponto da situação da participação portuguesa nesta missão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.